Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa aula de saúde do trabalhador. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ações de saúde do trabalhador desenvolvidas no nível local de saúde, né? Principalmente na atenção primária, onde é nosso maior foco, né? É a saúde do trabalhador. A gente tem que acompanhar no dia a dia, temos que ter ações, né? E programas voltados. Então, o nosso acompanhamento ele tem que ser diário. Essas propostas, né, e ações apresentadas a seguir, elas devem ser desenvolvidas pela Rede Básica Municipal de Saúde, principalmente em equipes de saúde da família, juntamente com os agentes comunitários de saúde, ou centros, postos, unidades de saúde. Normalmente, dentro do território, a equipe de saúde ela deve identificar e registrar toda a população econômica ativa, né, por sexo e faixa etária, as atividades produtivas existentes na área, bem como os períodos e riscos potenciais para a saúde dos trabalhadores, da população e do meio ambiente. Então, além de fazer visitar todas as casas, né, todas as famílias, esse agente de saúde ele tem que fazer todo o levantamento do meio que o profissional vive, o trabalho que ele exerce, né? E também os integrantes da família que são trabalhadores, né? Tanto ativos no mercado formal e informal, no domicílio, né? Área rural, urbano, e também os desempregados, né? Por faixa etária, por sexo. Esse acompanhamento aqui, normalmente ele é feito anualmente, tem um programa específico para ele. Normalmente os agentes de saúde recebem aí o papel, né, do acompanhamento, vem para nós por documento do Excel. Então nós passamos para o agente de saúde, o agente de saúde passa para nós enfermeiros e nós temos que passar para a vigilância sanitária, para a vigilância em saúde, desculpa. E aí essa vigilância em saúde, ela vai repassar esses dados, né, para o Ministério da Saúde. Então, esse acompanhamento, ele deve ser feito, normalmente vem ali todo um questionário para ser realizado, e eles têm que fazer com todas as pessoas ativas, né, dentro daquela área. E aí também a gente tem que estar atento, né, a todas as ocorrências de acidente de trabalho, doenças relacionadas ao trabalho, que acometam trabalhadores inseridos tanto no mercado formal quanto no mercado informal de trabalho. E aí há o questionamento, então, o que é mercado formal, o que é mercado informal? Normalmente o mercado formal é aquele onde o trabalhador tem carteira assinada, né? Tem toda a identificação como trabalhador. E o informal normalmente são aqueles que exercem suas funções em casa, são autônomos, pessoas que trabalham na agropecuária, né, por conta própria, costura, cabeleireiro, isso são serviços informais. A existência de trabalho precoce também deve ser observada, principalmente crianças e adolescentes menores de 16 anos, que realizam qualquer atividade de trabalho, independente de remuneração, que frequentem ou não as escolas. Essas crianças e adolescentes eles devem ser identificados, né? Porque a ECA, né, o Estatuto de Criança e Adolescente, ele proíbe que se tenha trabalhos, né, por crianças e adolescentes. É contra a lei, então deve ser identificado e passado para o conselho tutelar. Em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, nós devemos adotar algumas condutas, né? Primeiramente, a gente vai conduzir, né, esse caso a um hospital, a um SF, dependendo do tipo de acidente, né? Então, ele vai ser levado para que tenha um diagnóstico, tratamento e alta de acordo com o problema que se aparecer.
para aquelas situações de menor complexidade, né, a gente tem que ter aquela referência e esperar que recebamos também a contra-referência, né? O que é referência e contra-referência? Quando a gente, por exemplo, atende no ESF e referencia para um hospital, referencia para o CAPS, referencia para uma reabilitação, a gente espera que aquele caso retorne para nós de forma a nos informar, né, o que aconteceu, qual foi a procedência, qual foi o tratamento, e isso é a contra-referência. A gente manda para o lugar para que retorne, através de informação do próprio paciente, a contra-referência. Também tem que ter um encaminhamento dos casos de maior complexidade para o serviço especializado de saúde do trabalhador, mantendo o acompanhamento dos mesmos até a resolução. As notificações de caso não podemos esquecer, né? De acordo com o setor de saúde, normalmente se foi um óbito, sistema de informações de mortalidade, o SIM, sistema de informações hospitalares do SUS, né? O SI, os sistemas de informações e agravos notificáveis, que é o SINAM, e antigamente o CIAB, hoje o ESUS, né, que é o programa que a gente usa aí na atenção primária, é a estratégia do Departamento de Saúde da Família, né? Então a gente vai notificar de acordo com o sistema de informação que é pertinente ao caso. Solicitar à empresa a emissão do CAT-4, né, que reconheça tanto um acidente de trabalho quanto uma doença ocupacional. Ao médico que está assistindo o trabalhador, ele tem aí que preencher o CAT, que vai ser referente ao diagnóstico, laudo e atendimento. O CAT é a ficha, né, onde o médico ele tem que preencher, vai estar falando o que aconteceu, né, como se procedeu o acidente, qual foi o diagnóstico, né? Então, tudo que identifica ali o acidente de trabalhador se preenche no CAT. Investigação do local de trabalho, visando estabelecer relações entre situações de risco observadas e agravo que está sendo investigado. Então, por exemplo, quando for um acidente de trabalho, deve-se observar se ele estava usando EPI, onde foi o local, foi um agravo por ele inalar alguma toxina, ele ingeriu algum líquido ali que não deveria, né? Ele caiu de algum lugar. Então, sempre investigar o local de trabalho, né? Visando estabelecer a relação entre o local e o acidente que aconteceu. Sempre realizar orientações trabalhistas, né, e previdenciárias de acordo com cada caso. Às vezes o paciente, por exemplo, precisa de um afastamento maior que 15 dias e aí precisa que o INSS entre para estar pagando ali, né, o salário ali daquele paciente. Então você vai encaminhar e orientar aquele trabalhador, né, ao local certo. Informar e discutir com o trabalhador as causas do adoecimento. Então, sempre tentar identificar o que causou, né, o que piorou aquela situação, o que ele foi exposto, ao que ele foi exposto, ou qual era a situação vivenciada que levou àquele acidente. Tudo isso deve se investigar. E o técnico de enfermagem, gente, ele tem algumas atribuições específicas, né? Acompanhar por meio de visita domiciliar os trabalhadores que sofreram acidentes graves ou portadores de doença relacionada ao trabalho, que estejam ou não afastados do trabalho ou desempregados, né? Então, o técnico de enfermagem ele pode sim fazer essa visita, né? Às vezes precisa de uma aferição de pressão, às vezes precisa de um curativo, né, mais específico. Então, tudo isso o técnico é que vai providenciar. E sempre participar de planejamento das atividades educativas em saúde do trabalhador, né? As ações que ocorrem
ele deve fazer parte também. E aí a gente entra em acidente de trabalho, né? De causas, consequências, prevenção. Toda empresa, onde há trabalhador, a gente falou isso, onde há trabalhador, há um risco de acidente, né? Como eu falei, seja ele por meio de algo inesperado, seja ele pela exposição prolongada daquele profissional ao fator causal, né? Então, o acidente de trabalho ele é muito comum. O que se tem que fazer é tentar prevenir através de orientações, EPIs, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o que é acidente de trabalho? Bem, conforme, né, o artigo 19 da Lei 8213 de 91, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal, perturbação funcional que causar a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, ocorreu algo que levou aquele trabalhador, seja a perda da vida, ou seja, ao afastamento temporário ou permanente, né, daquele serviço, isso pode ser considerado um acidente de trabalho. Por isso que até algumas empresas, principalmente privadas, às vezes impedem o trabalhador a longos deslocamentos, né? Porque pode configurar, se você está indo trabalhar em outra cidade, esse deslocamento ele pode ser considerado acidente de trabalho. Então, algumas empresas elas permitem que o deslocamento seja somente por certa quilometragem, né? Algumas 50 quilômetros, 52 quilômetros, então vai um pouco da empresa. O acidente de trabalho, ele tem algumas diferenças, né, entre eles. Tem um acidente típico, né, que é o acontecimento brusco, repentino, inesperado, externo e traumático, ocorrido durante o trabalho ou em razão dele, que agride a integridade física ou psíquica do trabalhador. Por exemplo, um corte na perna, né? Isso daí é um acidente típico de acontecer. Um corte no dedo, né? Uma ferida decorrente ali do trabalho que ele está exercendo. Já um acidente de trajeto são aqueles sofridos no percurso da residência para o local de trabalho ou deixe para aquela, né, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado, né? Então foi o exemplo que eu dei. E também temos o atropelamento, né? Então esses daí eles são sim colocados como acidentes de trabalho e são acidentes de trajeto. Já a doença profissional é a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, né? Por exemplo, uma intoxicação causada pelo chumbo. Eu vou explicar melhor lá na frente a diferença entre doença profissional e doença do trabalho. Mas a doença profissional é aquela desencadeada pelo trabalho que a pessoa exerce, né? Então, se ele trabalha, é um minerador, né, que trabalha retirando chumbo ali, e ele tem uma intoxicação causada pelo chumbo, ali é uma doença profissional. Agora, a doença do trabalho, né, é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Por exemplo, uma perda auditiva em trabalhos realizados em ambiente com excesso de ruído, né? Então, o local ali onde ele trabalha, né, levou com que ele tivesse essa perda auditiva, né, devido ao ambiente com excesso de ruídos. Então, ocorreu ali por conta do ambiente que ele vivencia. Aqui mostrando para vocês, né, um acidente típico, um acidente de trajeto, a doença profissional, né, e
um profissional que lida, né, com retirada de materiais que podem ser inalados, né, e às vezes causam câncer, né, outras doenças. Aí a doença do trabalho, né, ele vive num ambiente onde tem um som muito alto, ruídos muito altos, e por isso ele perde, né, a audição. E o acidente de trabalho, ele pode ser definido em acidente de trabalho fatal e acidente de trabalho grave. O fatal, o nome já fala, né, aquele que leva a óbito imediatamente após sua ocorrência ou posteriormente, né, como consequência, né, a qualquer momento, em ambiente hospitalar ou não, desde que a causa básica, intermediária ou imediata da morte tenha sido decorrente do acidente de trabalho. O acidente de trabalho grave já é aquele que acarreta lesões ou graves danos corporais ou perturbações orgânicas que requerem hospitalização ou que leve a risco de óbito ou de grande comprometimento funcional posterior. Né? Então, um leva à morte e o outro te deixa ali com graves danos corporais, né? Necessidade de cuidados de saúde. Alguns são os tipos de acidentes de trabalho mais comuns. As quedas, cortes, fraturas, episódios de estresse, lembrando que a parte psicológica ela entra também, né? Episódios de ansiedade, episódios de depressão, choques, né, contra objeto, golpes provocados por ferramentas. Esses normalmente são os acidentes mais típicos que ocorrem no trabalho aí dos profissionais. E por isso, gente, tem que se ter o cuidado sempre em relação às EPIs utilizadas. Se o seu trabalho disponibiliza ali EPIs adequados, utilize aqueles EPIs. Porque a partir do momento que você não utiliza conforme o orientado, você pode vir até perder, né, alguns direitos que você teria. Então, as principais causas de acidente de trabalho é um ato inseguro, né? Ali a falta do uso de EPI ou alguma ação que você teve imprudente, né, negligente, condições de insegurança, não utilizar os EPIs adequados, né, negligência na instrução ao trabalhador. Então, às vezes, a empresa que deveria prestar assistência, né, ou de orientação, ou às vezes disponibilizar o técnico em saúde do trabalhador, né, ou o técnico específico ali para o cuidado do trabalhador, ele não faz a ação correta, não tem orientação correta, não exige o uso das EPIs, falta de conhecimento técnico, atitudes imprudentes, ausência ou negligência da fiscalização, não cumprimento das leis trabalhistas, negligência aos direitos dos trabalhadores, falta de manutenção ou não reposição de maquinário, tudo isso são causas, né? E essas causas, elas têm consequência em vários âmbitos ali, né? Da empresa, na vida do trabalhador, na vida da família. Então, para o trabalhador, em muitos casos, ele tem a perda de credibilidade no emprego, né? Perda de oportunidade de promoção ou aumento de salário, sofrimento físico e psicológico, incapacidade para o trabalho, temporário ou permanente, dificuldades financeiras, perda do poder aquisitivo, dependência de terceiros. Às vezes o profissional ele tinha uma remuneração maior porque ele fazia algumas horas extras, né? Recebia alguns honorários a mais. E a partir do momento que ele tem essa perda, esse acidente, ele às vezes tem que receber ali só o mínimo, né? Muito menos do que ele recebia durante o trabalho. Então isso daí pode trazer consequências para o trabalhador também. Fora aquelas consequências que são, por exemplo, amputações, né, que são realmente para a vida inteira. Para a empresa, pode-se ter gastos com primeiros socorros, transporte acidentado,
Tem que arcar com os 15 dias de auxílio para o acidentado afastado, gasto com contratação de substitutos para o acidentado, prejuízos materiais, pagamento de indenização, interrupção da produção. Então cai ali, né, a produção que a empresa já tinha costume de ter, né? Prejuízos à imagem da empresa, danos a produtos, matéria-prima e demais insumos, embargo ou interdição fiscal, né? Dependendo ali se comprovar que foi a empresa que foi a responsável pelo acidente, né? Investigação de causas e correção da irregularidade. Então, tudo isso causa consequências para a empresa. E para a família, gente, a família acaba passando por dificuldade financeira, mudanças de rotina, né? Por um certo período tem que cuidar ali daquele paciente acamado, né? Por um tempo, ou pelo resto da vida, se for um paciente que vai precisar de cuidados integrais, gasto com compra de remédio, tratamento, locomoção, dor emocional em relação ao parente que está inválido ou enfermo. E para o governo, vocês lembram que eu falei que um profissional doente ele custa muito mais do que um profissional saudável? Então, para o governo, gente, tem esse gasto muito maior, né? Porque vai ter a perda da mão de obra produtiva, temporária ou permanente, mais pessoas dependendo do auxílio do INSS, menos contribuição ao INSS. Então, aí, para vocês terem uma noção, em 2013, gastos com a Previdência com beneficiário foi 5,14 bilhões. E só com acidentes, 357 milhões. Né? Então, é uma quantia muito grande, né? Em caso de acidente de trabalho, né, sempre acompanhar e articular assistência na rede de referência para prevenção de sequelas, acompanhar a emissão do CAT pelo empregador, preencher o laudo de exame médico, notificar o caso nos instrumentos do SUS, né, como eu falei para vocês, investigar o local do trabalho, visando estabelecer relações ali entre o local ocorrido, né, e o trabalho que essa pessoa realiza. Sempre desenvolver ações de intervenção, considerando os problemas detectados no local de trabalho, orientar sobre os direitos trabalhistas e previdenciários. Após a alta hospitalar, realizar o acompanhamento domiciliar, registrando as avaliações a fichas a ser definida hoje pelo ESUS. Então aí vem as doenças relacionadas ao trabalho, né? Essas doenças elas costumam ser corriqueiras, principalmente no dia a dia. Todo mundo que realiza algum tipo de trabalho acaba tendo uma dor, né? Algum desconforto relacionado a ele. E aí a doença ela é uma condição física ou mental adversa, originária, né, ou piora por uma atividade de trabalho e ou situação relacionada ao trabalho. Já a saúde e doença, as condições de saúde ou doença são as expressões dos sucessos ou falhas experimentadas pelo organismo nos seus esforços para reconhecer adaptativamente os desafios ambientais. Então, vocês lembram que eu falei com você que doença, que saúde não é só ausência de doença, que são aqueles problemas, né, que a pessoa apresenta voltados à saúde mental, social, biológica, né? Então, tudo isso interfere. A saúde emocional, a doença emocional, ela interfere na saúde do trabalhador. E aí, a doença ocupacional, ela veio ali na lei acidentária de 1919, né? No histórico que eu falei para vocês, que eram moléstias contraídas exclusivamente pelo exercício do trabalho. Né? Em 1967 veio incluindo elas como doenças do trabalho, né? E a lei de 82/31 de 91 veio regulamentando essas doenças. A lei 82/31 de 91 ela vem considerando no artigo 20
acidente de trabalho nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Aqui a gente aprofunda mais um pouquinho na doença profissional e na doença do trabalho. A doença do trabalho é aquela que tem ligação com o meio que o trabalhador executa suas funções. Então, imagina um operador de máquina que trabalha na linha operacional de uma indústria. Se esse trabalhador executa suas tarefas em um local que há muito barulho, ruído, né, e por conta disso desenvolver uma perda auditiva, ele vai ter uma doença do trabalho, não uma doença ocupacional. Então, são aí consideradas doenças do trabalho, entre outras, surdez ou perda auditiva, cegueira ou perda de visão, a LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, a DORT, que são distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho, depressão, doenças causadas por vírus, bactérias, por conta da exposição a locais insalubres. E aí vem as doenças profissionais, né? As doenças profissionais, por sua vez, está relacionada diretamente com a atividade que o profissional exerce, não só com o local de trabalho. Nesse caso, a gente imagina que o operário, né, ele é um soldador. Se esse profissional desenvolver catarata, ele vai ter uma doença profissional, ou seja, uma patologia que tem ligação direta com a atividade profissional que ele exerce. Então, os principais exemplos de doenças profissionais são dermatoses ocupacionais, asma ocupacional, síndrome do pânico, cânceres por conta de exposição a outros produtos químicos, né? Saturnismo, que é a exposição ao chumbo, pneumoconiose, eu vou falar para vocês, estresse ocupacional, síndrome de Burnout, problemas de visão. Então, esses daí são as principais doenças, né, causadas aí em ambiente profissional, diretamente ligado ao que o profissional exerce. Então, gente, aqui ainda, né, no artigo 20 da Lei 8231 de 91, não são consideradas como doença do trabalho doenças degenerativas, né? Então, se a pessoa tem uma doença degenerativa, mesmo ela estando trabalhando, aquilo não é considerado doença de trabalho. É aquela que é inerente ao grupo etário, né? Por exemplo, hipertensão, uma diabetes desenvolvida por conta ali dos hábitos pessoais dele. Aqueles que não produzem capacidade laborativa, né? Que não influenciam no serviço dele. E doenças endêmicas, que são aquelas doenças locais, né? Por exemplo, uma dengue, leishmaniose, essas doenças que aparecem em locais já esperados, eles não são doenças do trabalho. E a doença endêmica adquirida, né, por segurado habitante da região em que ela desenvolve, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do local. Por exemplo, uma pessoa, se ela está trabalhando em uma mata aberta e por conta daquele trabalho, né, da forma que ela é exposta, ela pega uma febre amarela, aí isso daí já envolve uma doença do trabalho, né? Mas agora aquela que não foi pega por um descuido, ou então não tem nada a ver, ele está trabalhando em um ambiente normal e adquiriu algumas doenças, isso não influencia. O risco, ele pode ser definido como a variação relativa dos resultados reais em relação aos resultados esperados. Então, como eu falei para vocês, quem trabalha em qualquer ambiente tem algum risco, né, à sua saúde. E esses riscos presentes no local de trabalho, eles são diversos. Eles podem ser agentes físicos, como ruídos, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais. Podem ser agentes químicos, como poeiras, fumo, névoa, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Pode ser perigos de acidente, né? Algum arranjo ali físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção,
ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio, explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, outras situações de risco que poderão contribuir para um acidente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um amigo que ele trabalhava com ligação de energia elétrica, né? E durante o trabalho, ligaram a energia do poste que ele estava consertando. Então, por conta desse acidente, ele teve uma parada, demorou de ser atendido e por isso ele teve uma perda de oxigenação cerebral. Demoraram a fazer os médicos de ressuscitação nele. Então, por conta disso, hoje ele vegeta, né? Ele não tem uma vida mais normal. Foi erro de quem? Foi considerado um acidente de trabalho? Sim, ele estava em momento de trabalho. E por conta disso, a empresa teve que arcar com todos os gastos, né, de saúde dele. E como hoje ele vegeta, tem que gastar com o aluguel da casa onde ele mora e com os profissionais que ele recebe em home care, né, na casa dele. Então, esse caso foi considerado acidente de trabalho e assim como esse, vários acontecem no dia a dia. Tem também aqueles riscos de agentes biológicos, né, bactérias, fungos, parasitas, vírus, né, os contatos que a gente tem ali, quem é da saúde com pérfuros cortantes, né, que tem contato com essas bactérias. Agora, por exemplo, no Covid, né, que sem os equipamentos de proteção individual, a gente tem um risco maior de adquirir, né, o vírus. Então, esses são agentes biológicos. E tem também os mecânicos e de acidentes que são ligados à proteção das máquinas, né, arranjo físico, ordem e limpeza no ambiente de trabalho, sinalização, rotulagem de produtos e outros que podem levar a acidentes de trabalho. Uma doença ocupacional, normalmente, ela é adquirida quando o trabalhador é exposto acima do limite de tolerância permitido por lei aos riscos ambientais em proteção compatível com o agente envolvido. Então, normalmente, essa doença, esse acidente, né, essa doença ocupacional, ela é quando a empresa te expõe a riscos, né, fora do que é permitido, preconizado. Então, e também devido à falta das proteções, né, compatíveis com o que o trabalhador necessita. Essa proteção, ela pode ser na forma de equipamentos de proteção coletiva, né, que a gente chama de EPC, ou equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, que é o que a gente mais conhece e ouve falar. Existem também medidas administrativas, organizacionais, capazes de reduzir o risco. As primeiras vias de absorção de agentes nocivos são a pele e o pulmão. Então, aí, nessas estratégias que reduzem os riscos, ainda usando o Covid, normalmente várias empresas mudaram, né, o seu modo. Algumas que faziam atendimento normal começaram a fazer atendimentos em home office, né? As SFs, né, que eu trabalho, por exemplo, que antes faziam todos os tipos de procedimento, reduziu. Hoje a gente não faz acompanhamento de puericultura e perdia, né, como fazíamos antes. Tivemos que ver novas formas de programacionais ali para estar observando esse público, né? Então, isso daí são algumas medidas organizacionais que são capazes de reduzir o risco que a gente exposto, né? Essa organização de trabalho, ela é a divisão do trabalho, né? Ela pode advir de doenças mais ligadas à parte psicológica, né? Então, normalmente ali a pressão da chefia, né, a questão da produtividade ou disciplina, o ritmo acelerado que a pessoa trabalha, repetitividade de movimento, jornadas de trabalho externas, extensas, trabalho noturnos ou em turnos,
organização do espaço físico, esforço físico intenso, levantamento manual de peso, posturas e posições inadequadas, entre outros. Aqui eu vou dar um exemplo também. Tem um amigo meu que ele é amigo de um dono de uma empresa. Essa empresa é uma empresa de telefonia. Aí o que ele coloca, né? Que essa empresa faz para que ele não tenha que ficar pagando os direitos dos profissionais que trabalham lá. Ele fala que durante um ano, a pessoa normalmente ela vai trabalhar lá no máximo 2 anos. Normalmente durante um ano. Por quê? A pessoa quando entra ali, ela fica uns 2 meses, 1 mês, 2 meses, aprendendo, né, em teste o que ela vai fazer. Depois ela fica uns 6 meses produzindo muito para aquela empresa. E essa empresa, ela começa a colocar metas, e muitas vezes metas impossíveis de se chegar. Aí, o que você faz? Eles colocam metas absurdas e normalmente profissionais que fazem uma pressão absurda também sobre aquele funcionário. Durante o resto do tempo desse um ano, né, foram ali 2 meses mais 6 meses de produção, 8 meses de trabalho. Normalmente ali, com toda essa pressão nesses meses, mais os últimos 3 meses de trabalho, eles fazem de forma com que a pressão seja tão grande, que o profissional não consiga se manter no emprego. Então ele pede para sair. Quando ele pede para sair, ele perde todos os direitos que ele teria se fosse mandado embora, né? Então, para não mandar embora, eles te obrigam a pedir demissão para que você perca todos os seus direitos. Então, essa forma é uma forma que muitas empresas utilizam, né, para que o trabalhador não onere ali a folha do patrão, né, da empresa. Isso é um risco fortíssimo, né, psicológico, psiquiátrico, de pressão, né, em cima do profissional. Então, é importante destacar que no processo de investigação de determinada doença e sua possível relação com o trabalho, os fatores de risco presentes nos locais de trabalho não devem ser compreendidos de forma isolada, né, estanque. Ao contrário, é necessário aprender a forma como eles acontecem na dinâmica global e cotidiana do processo de trabalho. Então, como eu disse, muitos vão ali impor metas, né, impor pressões que jamais vão ser alcançadas pelo profissional, e isso vai causar frustrações. O profissional vai achar que é um profissional ruim, que não é ele que consegue alcançar aquela meta. E isso, na verdade, já é realizado há muito tempo por profissionais que sabem que isso resulta ao que eles querem. E aí, gente, vem também as doenças das vias aéreas, muito comuns, né? Principalmente em trabalhos aí mais pesados, né? Onde entram em contato aí com poeiras e pós, né? De minério, né? Que trazem ali, ao inalar, prejuízos para aquele profissional. As doenças das vias aéreas, elas são diretamente relacionadas com o material inalado no ambiente de trabalho. Vai ali das propriedades físico-químicas desses agentes, né? Da susceptibilidade do individual e do local de deposição de partículas. Então, se esse profissional ele já tem ali uma asma, uma bronquite, alergias, rinite, sinusites, e ainda tem a deposição em nariz, traqueia, brônquio, parênquima pulmonar, é aí que piora a situação desse profissional. Né? Alguns aí acabam desenvolvendo DPOC, acabam desenvolvendo cânceres, né, de pulmão. Então, a gravidade vai de acordo ali com o local em que há essa deposição de partículas. Quando o local de deposição é o nariz, geralmente a resposta clínica é a rinite, né? Às vezes a pessoa fica ali com o nariz escorrendo, espirrando, olhos vermelhos, né? Nariz vermelho. Pode acontecer também a perfuração septal ou câncer nasal. Então, o septo que separa
as duas narinas, né? Pode se perfurar. E câncer nasal também acontece muito. Quando se localiza na traqueia ou brônquios, pode-se observar broncoconstrição, devido à reação antígeno-anticorpo ou o reflexo irritativo que isso causa, né? Então, o que acontece? Você depôs ali na traqueia e nos brônquios, né? E aí acontece essa broncoconstrição, que é o fechamento, né, desses alvéolos. Esse anticorpo e esse antígeno também acaba por induzir um reflexo irritativo. E esse reflexo faz com que os sintomas sejam muito mais exacerbados. Quando se localiza no parênquima pulmonar, pode ocorrer alveolite alérgica, né, extrínseca, como no caso das poeiras orgânicas, né? Então, ali, localizou no parênquima pulmonar, tem uma infecção, né, uma inflamação dos alvéolos, né? E aí isso vai causar, às vezes, um distúrbio respiratório, porque a pessoa não vai ter a troca de gases correta. Já a pneumoconiose, como no caso de poeiras minerais, né, pessoas que trabalham ali com minérios, ou lesão pulmonar aguda, pode causar também a bronquiolite e edema pulmonar. No caso de poeiras e gases radioativos, também pode acontecer o câncer pulmonar. E considerando a magnitude do problema, são priorizadas a notificação e investigação das pneumoconioses, né, e asma ocupacional. Então, os trabalhadores que acabam apresentando essas doenças, eles têm prioridade ali de notificação. As pneumoconioses, gente, são patologias resultantes da deposição de partículas sólidas, né, no parênquima pulmonar. Então, um minerador que todos os dias entra em contato, né, com aquele pó de minério, e esse pó ele vai sendo depositado ali, né, vai sendo respirado, ele vai sendo levado ao parênquima pulmonar. Então, isso vai causando fibrose. O que é fibrose? É uma cicatrização, como se ferisse o local e depois cicatrizasse. Então, há um endurecimento ali do tecido pulmonar. E aí, gente, isso é muito prejudicial, né? É como se essa pessoa é bem pior do que se ela fumasse a vida inteira. Normalmente, elas são mais conhecidas como causa da poeira da sílica, né? E normalmente é conhecida como silicose, né? E também aquelas causadas pelo asbestos, que são as asbestoses. Então, essas doenças, elas acabam por trazer muita dificuldade respiratória, né? O pulmão, onde esse paciente desenvolve essas fibroses, desenvolve essas inflamações, elas não conseguem fazer as trocas gasosas corretamente. Isso traz muitos prejuízos para esse trabalhador. Normalmente a silicose, né, é um tipo de pneumoconiose, né? E no Brasil acontece muito por inalação de poeira de sílica livre cristalina, que é do quartzo, né? Vem adquirida através da procura ali no minério pelo quartzo, né? Então, nessa imagem, vocês podem ver a diferença, que é uma área com silicose. Tá vendo? Ela se depousa aí, essa parte preta, né? Essa parte aí normalmente tem fibroses, né? Efizemas. Então, tudo isso impede a troca gasosa. Então, normalmente, ela produz ali com as fibroses formação de nódulos isolados, né? Podem ser estágios iniciais ou nódulos conglomerados e disfunção respiratória nos estados avançados. Então, essas pessoas às vezes chegam em um estágio onde ela não consegue mais respirar, né? Então, imagina aí o prejuízo que é devido a esse longo tempo de exposição. Essa silicose, ela atinge trabalhadores inseridos em diversos ramos produtivos,
né, principalmente na mineração subterrânea e de superfície, no beneficiamento de minerais, né, corte de pedras, britagem, moagem, lapidação, também fundições, né, de cerâmicas, em olarias, no jateamento de areia, na escavação de poços, polimentos e limpezas de pedra. A diferença aí para vocês verem um pulmão sadio e um pulmão com silicose. Existem 3 tipos de silicose. Normalmente a aguda, ela vai ocorrer após meses ou poucos anos de exposição elevada a partículas de sílica, né? Por exemplo, em jateamento de areia ou perfurações de rocha, né? Havendo rápida evolução para o óbito. Acelerada, que é com períodos de manifestação ocorrendo entre as formas agudas e crônicas, com período de exposição aproximadamente de 5 a 10 anos, né? Então é um tempo aí um pouco mais prolongado. Normalmente as manifestações clínicas elas são semelhantes à forma crônica, né? E as crônicas, elas são a forma mais comum ocorrendo após 10 a 15 anos de exposição ou latência, né? Então, muito tempo aí de exposição, né, leva a essa silicose crônica. Ela tem evolução insidiosa, normalmente ela é assintomática, podendo evoluir com sintoma de dispneia progressiva, né? Então, uma falta de ar progressiva. Imagina você viver, né, durante a vida inteira com falta de ar, dificuldade respiratória. Isso acontece, gente, com muitos trabalhadores. Às vezes trabalhadores que são expostos aí a agrotóxicos, né? Então vivenciam isso ao longo de anos da vida. Alguns acabam por ter alguns tipos de cânceres, né? Outras doenças inflamatórias aí. E normalmente são doenças terríveis, né? Na silicose acelerada ou subaguda, normalmente tem nódulos silicóticos, né? Frequentemente em áreas com lesões focais de silicose aguda. Já sintomas respiratórios presentes, né, são as dispneias ao esforço, né, e tosse. Então, às vezes a pessoa ela vai fazer algum tipo de atividade, às vezes muito atividades brandas, e elas acabam tendo aí falta de ar, né, com tosse. Pode ter também alterações radiológicas de progressão rápida, né? Associa-se a um risco aumentado de comorbidades, né? Se a pessoa tiver uma tuberculose, doenças autoimunes, isso aí vai caracterizar um agravamento dessa situação do paciente. E as características da silicose crônica, normalmente ela não costuma causar sintomas nas fases iniciais. E o principal sintoma que ela faz é a dispneia aos esforços, né? Então a pessoa normalmente ela tem falta de ar, né? Às vezes ali com frequência ao fazer qualquer tipo de esforço. No exame físico, normalmente na maioria das vezes não mostra alterações significativas no aparelho respiratório. No raio-x apresenta opacidades nodulares, né? Que se iniciam nas zonas superiores, normalmente bilateral, né, em ambos os lados, e normalmente também há nódulo de deposição, né, com ali fibroses, né, concentrações de fibras, né, cicatriciais no pulmão. O diagnóstico, ele é fundamentado na história clínica ocupacional, então faça uma anamnese com aquele paciente, observe a história dele. Ele chega há anos, eu trabalho numa mineradora, né? Então você investiga ali o local de trabalho. No exame físico você observa as alterações encontradas, principalmente em radiografias de tórax. Olha aqui o exemplo para vocês, né? Da deposição de silicose, dos tecidos de fibra, né? Que acabam sendo formados através dessas cicatrizes. Então, essas fibroses, elas acabam
acabam ocorrendo, né, através mesmo da inalação da sílica. E aí vem as asbestoses, né? As asbestoses, gente, elas também, o Brasil ela é o grande produtor de asbestos, né? Também conhecido como amianto, né? Acho que todo mundo que conhece tem em casa, né, a cobertura de amianto. É uma substância muito cancerígena, né? Ela atualmente tem grande polêmica em torno de sua utilização. Tem pessoas aí que defendem o uso, né, das condições ambientais rigidamente controladas. Então, as pessoas que têm ali uma defesa ambiental, que conhecem os problemas que ela faz, acaba defendendo que seja assim, extraída de modo de muito cuidado, através de muito cuidado, né, com roubos e EPIs adequadas, né? E também tem aqueles que defendem a substituição do produto, né, por outros processos produtivos, né, por outros ali tipos de minerais, né, que podem substituir os asbestos, né? Aqui nessa imagem mostra mais ou menos para vocês como que fica dentro do pulmão. Tá vendo esse bronquíolo aí, onde dentro dele tem a passagem que deveria ser para as trocas gasosas? Na fibrose, né, ali no local que se depõe os asbestos, tampa-se esse bronquíolo. Esse material ele faz a tamponagem desse local e aí não dificulta a troca gasosa. Então, sem troca gasosa, não há produção de oxigenação, né, nas células, nos órgãos. E essa pessoa ela acaba ficando com muita falta de ar, às vezes com insuficiência respiratória, né? Então, isso daí pode levar ao óbito de forma rápida e progressiva. Os trabalhadores expostos, né, a esses produtos normalmente são aqueles vinculados à indústria extrativa, né, ou indústria de transformação. Infelizmente, ainda tem muitos profissionais que necessitam se sujeitar a isso, né, porque precisam colocar comida em suas mesas, então acaba se expondo a esses tipos graves, né, de extração de minério. Aqueles também trabalhadores da construção civil e de reformas de telhado, isolamentos térmicos de caldeiras, tubulações e manutenções de fornos, né, de tijolos refratários, eles também acabam colocando em risco, né, sua saúde por trabalharem diretamente com esse produto. A asbestose ela é um pneumoconiose associada, né, ao amianto, como uma doença ocupacional. Então, como eu disse, é progressiva e reversível. Normalmente ela tem um período de latência superior a 10 anos, né? Podendo se manifestar anos antes, mesmo após cessar da exposição. Então, se a pessoa lhe é exposta há muito tempo, é igual o cigarro. Quando já feito ali os estragos, dificilmente você consegue se voltar atrás. Os principais sintomas, né, são a falta de ar, tosse seca, dor no peito ao respirar, intolerância ao esforço e baqueteamento digital. Baqueteamento, gente, é os dedos dessa forma, tá vendo? Que parece que come aí as pontas do dedo da pessoa. Isso daí é baqueteamento digital. O diagnóstico ele é realizado a partir da história clínica e ocupacional. Então, da mesma forma, né, faça uma anamnese ali para observar e tentar descobrir, né, a exposição que o trabalhador esteve durante esse tempo. Exame físico, né, das alterações radiológicas e raio-x de tórax, que vai conseguir observar ali essa deposição, né, do asbestos
dentro dessas células, dentro dos alvéolos. E aí, gente, vem a asma ocupacional também. A asma ocupacional, ela é uma obstrução difusa e aguda das vias aéreas, né? Ela pode ser reversível, né? Mas ela normalmente é causada pela inalação de substâncias alergênicas presentes nos ambientes de trabalho, como, por exemplo, poeira de algodão, linho, borracha, couro, sílica, madeira vermelha. Tudo que causa uma inflamação, né, ali no pulmão daquela pessoa. Então, os principais sintomas da asma ocupacional é a dificuldade respiratória, sensação de opressão, né, aquele aperto no peito, sibilos, né, quando a gente ausculta, tem aquele chiado ali no peito, tosse, espirros, coriza, né, lacrimejamento. Em alguns indivíduos, os únicos sintomas são os sibilos noturnos, né, o uso da musculatura acessória, né? Então, às vezes a pessoa puxa a respiração muito forte e aí tem as tiragens intercostais e supraclavicular, né? Aqui, ó, você consegue ver ali o estiramento mesmo, né? Dessa musculatura. Pode acontecer a hipoxemia, né? Que é a baixa oxigenação. A pessoa pode ter uma cianose central, pode apresentar ali arrochamento, asolamento, né, dos órgãos da boca, das extremidades, taquicardia, né, sudorese, extremidades frias e cianóticas, pulso paradoxal, né, aquele pulso que você não consegue observar normalmente, né, você às vezes coloca os dedos no local e às vezes ele não está batendo de forma contínua, ou então está muito fraco, né? Então, esses são os principais sintomas. A asma, gente, ela pode tanto ser uma asma ocupacional causada pelo trabalho, como uma asma agravada no trabalho, já pré-existente, né? E agravada por fatores ocupacionais. Então, as duas são asmas relacionadas ao trabalho. O tratamento normalmente é o afastamento da exposição, dependendo do trabalhador, como eu falei, ele tem que colocar, atrasar a comida para a mesa, ele não vai se afastar. Então, isso daí vai ser às vezes progressivo, né? Medicamentoso também é um dos tratamentos, né? E seguir os consensos ali, diretrizes de asma não ocupacional. E a fisioterapia, normalmente a fisioterapia respiratória, que ajuda muito esse paciente. O diagnóstico ele deve ser considerado quando a asma aparecer na fase adulta, quando se tem a piora dos sintomas no ambiente de trabalho, principalmente ao final da jornada de trabalho, sem recuperação total durante o fim da semana. A história ocupacional, né? Você observa ali o trabalho em que ele se ocupa normalmente e visita o local de trabalho, né, para ver ao que ele está sendo exposto. A perda auditiva induzida por ruído, né, a gente chama de PAI, é uma perda auditiva relacionada ao trabalho através da diminuição gradual da acuidade auditiva decorrente da exposição continuada a níveis elevados de ruído. Então, tem aí algumas características, né? Normalmente é sempre neurosensorial, né? Por conta ali das células, né, do órgão. É irreversível, quase sempre similar bilateralmente. Então, ao contrário do que se acontece com uma pessoa relatando surdez, ali, perda auditiva de um lado só, normalmente ela é bilateral, porque os dois ouvidos estão sendo expostos ao mesmo tempo. É passível de não progressão se cessar da exposição do ruído intenso. Mas se você continuar, né, você tem ali uma perda gradual. O ruído é um agente físico universalmente distribuído, estando presente em praticamente todos os ramos de atividade. O surgimento da doença está relacionado com o tempo de exposição do agente agressor,
as características físicas do ruído e a susceptibilidade individual. Então, vai ser mesmo de acordo com o trabalho ali que ele exerce, né, o tempo de exposição e o tipo de ruído que essa pessoa está sendo exposto diariamente. Essa perda auditiva ela pode ser potencializada por exposição concomitante à vibração, né, por exemplo, de produtos químicos, principalmente os solventes orgânicos e o uso de medicação ototóxica, né? Se o trabalhador for portador de diabetes, poderá ter elevada suscetibilidade ao ruído. Então, tem pessoas que falam assim, chegam reclamando que está tendo ruído ali continuamente. Você já pode observar se ele tem um trabalho que envolve, né? O diagnóstico ele só pode ser estabelecido por meio de um conjunto de procedimentos, anamnese, né, clínica ocupacional, exame físico, a avaliação audiológica é muito importante para ver se você tem perda e a quantidade, né, a gravidade da perda e alguns outros testes. A exposição do ruído, além da perda auditiva, acarreta alterações importantes na qualidade de vida desse trabalhador. Então, pode-se causar ansiedade, irritabilidade, aumento da pressão arterial, isolamento e perda da autoimagem. Eu, particularmente, eu tenho uma sensibilidade muito grande ao som. Sons repetitivos, assim, esses sons que incomodam, eu fico extremamente nervosa, né? Me dá ansiedade. Então, me incomoda muito, né? Eu fico muito incomodada com isso. Então, gente, essa patologia, ela atinge um número cada vez maior de trabalhadores, né? Quem aí nunca presenciou na sua cidade, ao lado de sua casa ou próximo, às vezes lava-jatos ou construções, grandes construções, né? Isso daí acaba que ao longo do tempo vai implicando condições psicossociais que interferem na qualidade de vida do portador, né? Então, isso daí é imprescindível que todos os esforços sejam feitos no sentido de evitar sua instalação. Então, de preferência, tirar esse ruído aí que você está sendo imposto para tentar reverter essa situação. Já, gente, o que se refere a Ler e Dort ali é extremamente comum, né? Essas duas lesões, elas estão aí presentes praticamente em todos os trabalhos, né? Porque são lesões pelo esforço repetitivo, doenças relacionadas ao trabalho ali, né, osteomoleculares, tem representado importante fração do conjunto dos adoecimentos relacionados com o trabalho, né? Então, ali, tudo que você faz repetitivo ou que te leva a uma condição de dor, né? Tudo isso durante o trabalho são lesões, né, consideradas também acidentes de trabalho. Normalmente acometem homens e mulheres em fase produtiva, inclusive adolescentes, e cada vez mais presentes em pessoas mais jovens também. Essa doença, conhecida como doença da modernidade, tem causado inúmeros afastamentos do trabalho, que mexe diariamente com o computador, com o celular, que precisa para o seu trabalho também. Isso daí está no nosso cotidiano, todo mundo tem tem maiores chances de estar desenvolvendo, né? E normalmente acontece para a evolução da incapacidade parcial, em alguns casos para incapacidade permanente, com aposentadoria para invalidez. Então, essas pessoas elas costumam apresentar dor crônica, sensação de formigamento, dormência, fadiga, né, cansaço muscular, seja ali nos tendões, musculaturas e nervos periféricos, dor muscular nas articulações, especialmente ao acordar à noite, processo de adoecimento insidioso, né, carregado de simbologias negativas sociais, intenso sofrimento psíquico. Então, a pessoa fica com incertezas, medos, ansiedades e conflitos. Tem se tido aí com muita frequência,
doenças, cefaleias tensionais, né? Dores tensionais, principalmente ligada ao trabalho. Então, chegou o ponto, às vezes, da maioria dos meus agentes de saúde reclamarem, né? Porque estão lidando diariamente com Covid, estão reclamando, isso tá difícil, tô com muita dor de cabeça, tô com dor no pescoço, nos ombros, não sei mais o que fazer. Então, é muito comum que o trabalhador comece a apresentar esses tipos de sintomas. Normalmente, acomete trabalhadores ali nos mais diversos ramos, né? Com destaque para aqueles que estão na linha de montagem do setor metalúrgico, empresas do setor financeiro, de autopeças, alimentação, serviços e processamento de dados, né? Então, a LER e a DOT, ela atinge todos os tipos de profissional sem escolha e pode, se não tratada, causar ali dores mais fortes, que precise até de fisioterapia. E aí vem as intoxicações exógenas, né? Conhecidos por diversos nomes como praguicidas, pesticidas, agrotóxicos, defensivos agrícolas, venenos, biocidas. Esses produtos eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Além dos profissionais que lidam diretamente, né, com esses produtos, hoje em dia na nossa mesa nós também temos ali produtos que estão carregados de pesticidas e venenos, né, no meio agrícola. Então, pode trazer assim, grandes danos à saúde humana, ao meio ambiente, e por isso o seu uso deve ser desestimulado. Infelizmente, aí, no que a gente acompanha, né, nesse período de governo, tem sido mais comum a quantidade de agrotóxicos, de venenos sendo liberados aí, venenos às vezes que são proibidos em vários países, né? E muitas vezes a gente não briga, não luta por isso e acaba consumindo cada vez mais. Aí vem aumento de cânceres e doenças que não se sabe de onde surgiu e muitas vezes eles vêm através das coisas que nós estamos consumindo. Todo produto agrotóxico é classificado pelo menos quanto a 3 aspectos: os tipos de organismos que controlam, as toxicidades das substâncias, né? E ao grupo químico ao qual pertencem. Então, inseticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, moluscicidas, raticidas, avicidas, columbicidas, bactericidas, bacteriostáticos. São termos que se referem à especificidade do agrotóxico em relação aos tipos de pragas ou doenças, né? Então, é muito comum aí que se use, dependendo aí de qual tipo de especificidade, né, que se deseja utilizar. Quanto ao grau de toxicidade, a classificação é aquela preconizada pela Organização Mundial de Saúde, né? Se distinguem agrotóxicos em classe 1, 2, 3 e 4. Sendo essas classificações aí definidas por colorações, né, das faixas dos rótulos, pelas cores vermelho, amarelo, azul e verde. A classe 1 são extremamente tóxicos, né, tarja vermelha. 2 altamente tóxicos, tarja amarela. 3 mediamente tóxicos, tarja azul. E classe 4 poucos tóxicos, tarja verde. Então, é muito importante que a gente saiba aí quais os tipos de agrotóxicos estão sendo utilizados no que a gente está consumindo. E esses trabalhadores, infelizmente, eles não têm muita escolha. Às vezes eles acabam sendo expostos a esses tipos de veneno, né? E a conta ela vem a longo prazo, né? Somente durante um período de exposição, às vezes um pouco maior, dependendo
de qual agrotóxico que é, que esses trabalhadores vão começar a sentir na pele, né, os problemas e dificuldades, principalmente as doenças que esses agrotóxicos eles irão causar.